Beatriz, estou Tudo bem, minha aqui. linda? Tudo, e você? Obrigada, viu? Eu tô bem, mas você vem, imagina, eu que tenho a honra de estar com você aqui nessa live. Conheço tanto a sua história, mas era aquilo que nós estávamos falando. Quem vê você no programa da Sônia, ou em outros programas, ou nas séries documentais pelo mundo afora, não sabem a história que tem por trás dessa jornalista, que é uma referência no jornalismo, principalmente no jornalismo de TV e famosos. Então, eu te agradeço muito por você aceitar o meu convite. Você sabe o quanto o carinho que eu tenho por você, e você é uma referência para mim, inclusive. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, você era a pessoa em quem eu me inspirava. Então, você é uma inspiração para mim. Pelo amor de Deus, você que é para mim. E eu que te agradeço. Não, não, não. Eu te Não, agradeço, não. Então, agradeço. deixa eu falar. Todo mundo que está entrando aqui, Cleuzinha, você que é referência para mim, isso é verdade. E obrigada por tudo mais uma Não. vez. Imagina, imagina. Antes eu queria falar um pouco sobre você, porque exatamente quem não conhece um pouco a história da Márcia Piovesan, que tem algumas décadas de experiência como jornalista, né? Márcia, eu sei que você participou e cobriu os casos mais famosos desse país com os famosos. Eu fiz uma pesquisinha aqui, entre outros, você fez você foi uma das primeiras, eu acho, a entrar ali no cativeiro do Wellington, o irmão do Zezé de Camargo, quando acabou o sequestro dele. Você cobriu a história da Vera Fischer, quando ela perdeu a guarda do filho, isso em 92. A história do Wellington foi em... Não, o Wellington foi em 99, e também cobriu essa coisa tristíssima que foi o assassinato da Daniela Pérez, que agora, no dia 28 de dezembro, faz 30 anos. É. Você participou da série documental Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, e eu queria começar falando um pouco sobre isso. Você, por conta da sua importância e do quanto você cobriu de perto esse caso, eu queria começar a nossa entrevista falando sobre isso. Primeiro, como é que foi para você participar dessa série documental? Me fala como é que surgiu o convite. O convite partiu da Glória Pérez, né, que é a autora de Travessia, inclusive, era mãe da Daniela Pérez, e eu cobri o caso 6 anos, eu trabalhava na Contigo na época, né? Então foram 6 anos cobrindo tudo, até o julgamento do Guilherme de Pádua, que morreu tem uma semana e pouco aí, e da Paula, que na época era a Paula Tomás, né? Eu acompanhei muito de perto esse processo da Glória, muito de perto, dela tentar provar a verdade sobre a filha dela, que a filha dela não tinha caso nenhum com o assassino, que... E me parece que isso voltou à tona novamente muito recentemente nessa história. Voltou porque algumas pessoas insistem em defender essa ideia que é podre, né? Porque, na verdade, a Dani não tinha caso nenhum com o Guilherme. Ela foi emboscada, ela foi morta por 2 pessoas que foram condenadas, julgadas, cumpriram a sua pena, segundo a justiça ali, mas... E a importância desse documentário é exatamente isso. 30 anos depois, foi por isso que a Glória esperou esse tempo, a direção é da Tatiana Issa, de mostrar para as pessoas a verdade sobre o assassinato da filha dela, que foi, na verdade, um pacto místico, um pacto brutal, um pacto feito ali entre o ex-casal e que envolveu uma questão, que eu nem vou chamar de religião aquilo, porque não é religião. É uma seita, eu não sei lá o que é aquilo, mas teve tudo a ver com uma questão mística ali, né? Então, eu tive muita participação ativa também no processo de ativa. A Glória encabeçou tudo, óbvio. A mudança do Código Penal brasileiro para os crimes hediondos, né, ajudando humildemente no que era possível para recolher as assinaturas para a mudança do Código Penal.
porque a Daniela Pérez foi vítima de um crime hediondo, e a Glória queria colaborar para desvendar outros crimes e para fazer cumprir a lei, para que a lei fosse executada com relação aos assassinos. E a gente foi para Brasília, antes disso a gente recolheu, eu participei, a Contigo na época participou de uma bela campanha para arrecadação de abaixo-assinado, eu entrevistei o Chico Xavier, o Chico deu a assinatura dele, Dom Paulo Evaristo Arnes, que eram grandes líderes, né, religiosos na época, e artistas, muita gente. Então a população brasileira queria essa mudança. E a Glória conseguiu mais de 1,5 milhão de assinaturas, que era o que se precisava para fazer essa mudança do código. Né? E foram momentos muito difíceis. Né? Foi a cobertura, acho que mais difícil da minha vida, o caso Daniela Pérez, porque envolvia uma mãe desesperada, arrasada em eterno luto, né, e em busca de justiça, né, que o nome da filha dela não fosse jogado na lama, né? A Dani já tinha sido jogada na lama, né? Ela não queria que o nome da filha, e nem o Raul Gazola também, que era o marido da Dani, não se queria que o nome dela fosse jogado na lama e que ela, depois de morta 30 anos, continuasse ainda sendo julgada por algumas pessoas, tipo assim, ela era amante dele, ela foi lá no meio do mato, ficou com ele, ela no meio do mato, a mulher dele, um monte de ciúme, e foi lá e matou. Não é essa história. Né? Então, no Pacto Brutal fica muito claro tudo isso. Eu convido, né? Eu sei que tem gente que não... São situações muito fortes, são cenas muito fortes, tem fotografias da Dani morta, então aquilo... Para mim bateu muito pesado também, porque você revive tudo aquilo, né? E eu era uma matéria por semana na Contigo, não era assim uma por mês, uma cada 6 meses, era toda semana. Eu tinha que dar alguma coisa do caso Daniela Pérez. Então foi por isso, a Glória, eu como outras tantas pessoas, a Sônia Abrão, que também cobriu de cabo a rabo, Lucileia Cordovil, que também é uma jornalista muito querida que está no documentário. E a Glória sabia que foram 60 pessoas a dar depoimento nesse documentário, no Pacto Brutal. Então, ali tem depoimentos muito fortes dos promotores da época, dos defensores não, dos promotores mesmo, dos advogados, de artistas que viveram toda aquela situação horrível, e depois, na época da soltura dos dois também, que foi um período bem complicado, que ninguém se conformava. Mas a gente, e 30 anos depois, a gente ainda vê aqui, né, casos tão brutais. Ainda mexe com você essa história. Mexe. Mexe porque eu tô vendo que a justiça, você vê o caso do menino Borel, né? A mãe foi condenada a não sei quantos anos, mas não vai adiantar nada. Daqui a pouco ela sai, daqui a pouco tá tudo, Suzane Richthofen, daqui a pouco tá solta também, tem as saidinhas, e tantos, a Jatobá, tem tanta gente aí que você vê que... Bom, o bandido da luz vermelha foi solto há uns 10 anos, solto e morreu uma semana depois. Então, assim, você fala que porqueira de justiça é essa que a pessoa é condenada? A Flor de Lis, que acabou de ser condenada há 50 anos. Ela vai cumprir 6, provavelmente. E vai sair. Sabe? Por crime quadruplamente qualificado, se eu não me engano. E assim, é isso que revolta, né? O caso da Daniela foi um exemplo de luta dessa mãe, da Glória Pérez, uma luta desenfreada para isso. Eu tenho profunda admiração por ela. Mas aí a gente vê que não adiantou. Tudo que ela fez, porque os casos continuam, os bandidos continuam saindo com 1/3 da pena, 1/6 da pena, e não acontece nada. 1/3 da pena, na verdade. Tá. Márcia, deixa eu botar uma coisa que você falou aqui, que você também entrevistou o Chico Xavier nessa época. Foi para falar como estava a situação da Dani espiritualmente? Ele falou alguma coisa nesse sentido? Não foi para isso. Nesse dia eu fui para pegar assinatura mesmo, porque a Glória mesmo já tinha ido umas 2, 3 vezes
mas não vinha a carta da Daniela, a psicografia. E eu acho que, na verdade, nunca chegou a vir. Então, pelas Uhum. mãos do Chico, não. E o Chico era um cara extremamente sério, né? A gente sabe disso. Então, tá fazendo agora Uhum. 20 anos, né, que ele se foi e continua sendo o médium mais famoso do Brasil, Referente. com certeza, com 20 anos, porque ele morreu no dia Uhum. que o Brasil, morreu em julho, né, no dia que o Brasil foi campeão, foi penta, então o Chico Xavier Foi um pedido dele, né? Ele disse que ele queria morrer num dia em que o povo estivesse feliz, né? na Ele não verdade, queria deixar ninguém triste. exatamente, ele falou, eu vou partir num dia que o Brasil vai estar muito feliz, e foi exatamente o que aconteceu, o Chico era muito, muito iluminado, muito. Especial, especial. Márcia, vamos voltar a essa história da questão mística do caso da Daniela. Me fala um pouco, vamos explorar um pouquinho mais isso? Tem a questão de ela ter sido, tudo ter acontecido, eu li alguma coisa também mais, aqui é para quem quiser assistir o documentário, ele foi a HBO Max, né? Tá na HBO Max, Sim, e indicado, porque foi um dos mais assistidos, mais do comentados, foi mundo, lançado em julho. do mundo. E vamos falar um pouco dessa questão mística, vamos? Foi na verdade, acho que por 4 semanas, o documentário Uhum, mais quatro assistido episódios. pela HBO Max no mundo. Então, assim, eu acho que eu não parei assim para ver como é que tá, mas assim, muito assistido, muito assistido. Essa questão mística, é, quem assistir vai ver lá o depoimento da Rose Rodrigues, e na época eu acompanhei Uhum, muito também, entrevistei muitos, muitos místicos. São vários pontos que podem determinar isso, né? Ela morreu na última sexta-feira do ano, ela morreu num terreno baldio que hoje é todo habitado por prédios lá na Avenida dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O corpo aparece, porque eu não acho que ela morreu lá, não. O corpo aparece num círculo de queimado. A mão dela, nas mãos, na testa, acho que no pé, tinha uma marca vermelha que até hoje não, né? Na época os legistas não souberam explicar. Hoje a gente sabe, né, de uma das possibilidades, que é um chama pó de pemba. É um pó feito com sangue de animais, usado em rituais de magia negra, né? Então, e aí acharam uma listinha nas coisas dele, com o nome de outras atrizes, ou seja, não era só a Daniela, podia ser qualquer outra atriz. Ele tinha que fazer esse sacrifício naquela noite. E a ideia dele, que, segundo as apurações, é que ele queria sucesso, ele queria ficar na novela, ele queria ficar com a pessoa, com a Yasmin, né, que era o personagem, acho que o segundo personagem os personagens mais centrais da novela. Ele queria ficar com a Glória, não com a Glória Pérez, mas com a Glória, o louro, né, de ter essa visibilidade. E aí teria encomendado essa situação. E muitas coisas mais ali sabe, que evidenciam isso. Ele não matou ela, eles não mataram ela lá, eles emboscaram ela num posto de gasolina, na saída da Taikon, que eram os estúdios da Globo na época, hoje em dia não é mais. Ela foi emboscada, provavelmente ela foi morta num outro lugar, todo o sangue do corpo dela desapareceu, todo. Tanto que jogaram ela no carro do Guilherme, e depois o Guilherme foi lavar o carro no posto. Mas aí acharam a polícia localizou resíduo do sangue. Mas a posição do corpo, os místicos explicam muito isso, sabe? O jeito que ela foi deixada lá. E não era pedras na árvore, a lua, né? era a última sexta, a lua cheia, tem todo. E se o Hugo da Silveira não tivesse passado lá naquele dia, que era o engenheiro que passou lá, né, que tinha saído para comprar cigarro, e entrou por uma rua que era os fundos do condomínio do prédio da filha dele. Se não tivesse passado lá, ninguém ia descobrir nada nunca, não tinha como. A placa do carro foi adulterada, o corpo não tinha como ser achado ali. Foi no meio de um arbusto, era mato. Eu fui lá de dia, né, uns dias depois do crime, eu fui de dia lá. Um medo, um pavor, porque era mato de tudo quanto era lado. Ou seja, foi tudo armado, tudo montado para
para que acontecesse daquele jeito. E as pessoas podem até desmentir, o Guilherme desmentir, até aí. Agora ele se acerta lá com a questão divina, né? Uhum. Você conheceu o Guilherme antes do crime? Não. Ou não? Você só foi entrevistá-lo depois? Eu fui a primeira pessoa a entrevistar ele na cadeia. Primeira de jornalismo. Sim. Me conta como é que foi essa situação? Nossa, foi assim. A primeira pessoa a entrevistar foi um radialista, mas foi uma entrevista bem rápida. Eu fiquei a primeira vez umas 3 horas com ele lá. Eu vi um cara completamente frio. Eu falei, e se a Glória não te perdoar? Ele falou, não, mas ela tem que perdoar. Se fosse com meu filho, eu ia perdoar. Assim, mas de umas coisas com uma frieza. E uma coisa que ele falou que eu nunca esqueci, eu falei, por que que vocês fizeram? Porque na época ele ainda assumia que ele tinha matado sozinho. Eu falei, por que vocês não... Né? Ele falou assim, porque eu não quero envolver mais ninguém. Eu não vou contar o motivo, porque eu não quero envolver mais ninguém. Então, assim, você fala, gente... E da segunda vez que eu tive com ele, eu fiquei sozinha com ele na sala, na delegacia, na 16ª. E teve uma hora que o fotógrafo saiu, o João Raposo, que você sabe, é nosso colega que você conhece. Ele saiu da sala, o Guilherme falou, levanta um pouquinho. Eu levantei. Aí ele veio para me demonstrar como ele tinha dado a gravata na Daniela para colocar ela dentro do carro no posto de gasolina. Ou seja, uma pessoa com uma frieza, assim que, enfim, foi muito... Nossa, Márcia. Nossa, Márcia, ele te mostrou pessoalmente, com gestos, como ele colocou, e fazia quanto tempo que o crime tinha acontecido? 2 meses, mês e meio. Mas ele não demonstrava arrependimento nenhum. Eu acho que poucas vezes eu vi uma pessoa tão fria. Não demonstrava arrependimento nenhum. Não tinha. Não tinha nada. E eles estavam grávidos, né? Ele, a ex-mulher, estavam grávidos, tudo. Eu ainda falei, se acontecesse uma coisa dessa com teu filho, você ia perdoar? Ele falou, ia. Não tá, né? Então tá. E como é que ficou a sua relação com a Glória Pérez depois de tudo isso? Eu imagino que vocês tenham estreitado a relação, não? Sim, a gente tem 30 anos que a gente convive, a gente troca muita mensagem. A única coisa que eu não gosto de fazer com ela é ficar perguntando final de novela, porque eu acho que aí você já entra, você é amiga e você acaba, eu me considero amiga dela, aí você acaba parecendo que você está usando a amizade para, entendeu? Mas com relação ao dia que o Guilherme morreu, eu mandei para ela, né? Eu falei, Glória, você viu isso? Ela falou, será verdade? Eu falei, eu acho que é. E aí, mas eu não tinha certeza, a gente não tinha certeza porque ali tudo podia ser, não é verdade? E aí eu pedi para um amigo nosso, conhecido, ir lá no velório para se certificar, ele foi, ele conseguiu entrar, porque ele é um autor de novelas muito sério também, foi lá, entrou e viu. Mas é um fantasma que vai ficar, porque ninguém viu o caixão descer, ninguém viu nada. Eu não estou levantando a suspeita de que ele não morreu, mas eu acho que até para a Glória seria uma coisa mesmo de acabou a história, pelo menos desse lado acabou a história aqui, né? Mas como assim ninguém viu o caixão descer? Foi fechado para a imprensa não pôde entrar, ninguém tem imagem disso. Ninguém tem imagem nem do velório, tem algumas, mas não tem do enterro, não tem isso. E tem a história do pastor que deu a notícia rindo, né? Aquilo levantou muitas suspeitas também, né? Mas o pastor Valadão, a gente soube depois que ele tem uma condição, né, neurológica que faz ele... E ele é assim, nos cultos, tudo ele faz rindo. Tudo ele faz rindo. Então, assim, não é que ele estava tirando sarro, não é que estava debochando. Não, ele tem isso, ele tem uma situação assim. E como ele é um cara de muita credibilidade, pelo menos em Minas Gerais, em BH, lá ninguém levantou esse questionamento, porque ele faz isso, ele faz rindo, ele fala rindo. Nossa, é até bom para a gente falar para as pessoas, para quem não sabe, como eu também não sabia, Sim. né, que é uma condição que ele tem, uma condição física, né? Isso. Mas ficou estranho, Isso né? é o Quando ele deu a...
Isso é o que falam, né? Eu nunca peguei laudo dele, eu não sei, mas é o que falam, que ele tem essa condição, que é uma condição, não vou chamar de doença, mas igual a do Coringa, do filme, que ele ri. Sim, sim, foi isso que eu pensei também. Que ele ri em situações complicadas, ele morre de rir, ele não consegue parar. Não é a mesma coisa. Pode ser por causa do nervoso, talvez, a situação. Pode ser até o contrário, né? Que ele estivesse tão nervoso que aquele foi o efeito no corpo dele. É É possível. porque o É bom Guilherme, até para a gente ficar sabendo. é porque o Guilherme, Porque ele realmente atuava lá, né, aconteceu na isso. igreja da Lagoinha, ele era pastor lá na igreja da Lagoinha, então, Márcia, você falou do tempo da Contigo. Você foi repórter da Contigo quando a Contigo era a referência e ela não tinha concorrência, né? A Contigo dava tudo em primeira mão, era lida por todo mundo, de todas as classes, e era realmente uma campeã nas bancas, tratando desse assunto é o mundo dos famosos. Aí, lá para os anos 2000, começaram as concorrentes, como a Tititi, que muito espertamente roubou uma das melhores repórteres opa, para linda, cuidar da obrigada. edição, para comandar. E eu sei que você também trabalhou com o Valcir Carrasco. Vamos lembrar um pouco dessa sua época na Contigo, de como era a convivência com o Valcir? Como é que era ter o Valcir Carrasco como chefe? Ai, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque ele não era um diretor fácil assim de lidar, assim, ele era bravo, ele era muito exigente, só que essa exigência me fez crescer demais. E eu fiz uma live com ele recentemente, tá até lá no meu portal, no Márcia Pelvezan, e a gente lembrou dessa época, e eu devo muito ao Valcir, porque ele brigava comigo, ele falava, vai lá, tanto foi na época dele, que ele chegou para mim e ele falou, vai atrás do Guilherme de Pádua na cadeia. Eu falei, mas eu não sou nem jornalista policial. Ele falou, não faz mal, vai lá. Fui para o Rio. E quando eu saí da delegacia, liguei para ele, liguei de orelhão, porque não tinha celular. Liguei para ele e falei, Valcir, eu consegui a entrevista com... Esse homem urrava. Ele falava, meu Deus! E ele sempre falou, ele sempre foi muito querido comigo, porque assim, né, Cleo, eu fazia as reportagens, fazia porque gostava, mas fazia também porque precisava, não podia perder o emprego, né? Então, é aquela coisa, filho pequeno, então você tinha que fazer, e porque eu gostava também. Essa coisa de vou lá e consigo furos, isso era muito interessante. E o Valcir valorizava muito isso, ele valoriza muito esse esforço. E nessa live que a gente fez, foi no meio da pandemia que a gente fez. E a gente lembrou dessas coisas, sabe? Ele me ensinou muito, muito. E ele falava assim, olha, quero uma capa com o fulano. E ele falava, me traz essa chamada de capa. É essa que eu quero. Eu falava, mas se a pessoa não falar, ele falou, você vai conseguir fazer a pessoa falar. Ele me ensinou muito no jornalismo, porque você sabe, a Contigo era uma revista leve, supostamente leve, mas teve um período que ela era hard, a gente tinha que trazer, como a Tititi também, a gente tinha que trazer notícias bombásticas na capa. E O furo, né? o furo, o bom e velho que a gente tem que, né, tem que ter, o jornalista bom tem que ter. Mas ele me apoiava demais, ele me apoiava e foi uma época assim, meu filho era pequeno, que você conhece muito bem o Maurício, foi uma época que eu não desfazia nem mala, viajei o Brasil inteiro atrás de matéria, viajei muito, viajei para o exterior, e foram quase 2 anos com o Valcir. Depois peguei Décio Pitinini, que é outra referência, que é outro querido, que também entende tudo de jornalismo de celebridades. Foi uma época que eu conheci a Soninha Abrão, que eu passei a trabalhar com ela. Isso, na verdade, foi antes do Valcir. Isso foi antes do Valcir. Mas períodos muito, muito bons e muito enriquecedores, né? Hoje, eu não estou desmerecendo, hoje, Deus me livre, mas hoje tá tudo na internet, né? Então, naquela época, a gente nem internet tinha, né? Para achar Não televisão... tinha celular também.
Não tinha celular Não também. tinha celular. Então, e você conseguia, na revista, segurar um furo por uma semana. Hoje você não segura nada. Então, o jornalismo mudou de uma forma muito forte, né? E a gente tem que se virar nos 30 para acompanhar toda essa mudança de se trabalhar com jornalismo, inclusive o de celebridades. Que eu acho que isso é em toda a área, né? Política, em toda a área.